Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport do Benfica, não é o Paulo de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só na PlayStation. A PlayStation eu consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Como é que é? Episódio 11, temporada número 5 do segundo poste. Hoje na moderação sou eu, Diogo Maia. Estou com Rita da Silva Vieira, nossa enviada especial ontem a Alvalade. Estou com Pedro Guarda, que tem algum barulho em casa e portanto hoje vai estar com o micro mais desligado. Um adepto. Hoje temos um adepto. E curiosamente hoje não temos Pedro Azevedo. Alguém sabe a razão pela qual o nosso Pedro não está hoje? Está no norte, não é? Está no norte, podem vê-lo. Está em estágio. Está em estágio neste momento. É o representante não oficial, porque os restantes membros não foram informados que havia a possibilidade de irem jogar à Creators Cup da Liga, mas o Pedro Azevedo, como o ano passado fez uma grande prestação, este ano nem sequer perguntou se alguém queria ir. Pronto, foi ele, como guarda-redes, deve ser o único. Não se percebe. Espero que este ano não ganhe. Não quero que a taça ande a rodar aí, deixa para os outros. Já não entra no podcast. Já não entra. Desliga-se a câmara e tudo. Por acaso tinha uma certa curiosidade de Guilherme Cabral, o treinador. Eu gostava de ver a palestra. Guilherme Cabral, como os vídeos. por acaso é engraçado. Eu gostava de perceber o critério para a escolha dos treinadores. É que eles não sabem jogar, se calhar. Nunca vi o Guilherme a jogar. Pois, está-me a parecer isso, Rita. Não, mas se ele soubesse jogar, ia querer a jogar, não é? Eu também queria. Não, mas olha, eu nem sequer, nem eu nem o Guarda, nem tu, Rita, já agora. Sim, para não já sei a porque é que não é Creators nisto. Cup parece-me super machista, porque não vejo ali uma mulher. Não há uma mulher. Há muitas podcasters, influencers e Sport TVs. Eu acho que há uma treinadora, não é? Não vi com tanta profundidade. Eu acho que há uma treinadora. Eu acho que há uma é treinadora. Mulheres no banco. Mas pronto, fica a nota que Pedro Azevedo hoje não está. Nós hoje estamos a gravar domingo de manhã, até porque hoje é dia de eleições. É a Marine Vieira, pois é. Pois é. Cozinheira. Pois é. Marlene, pronto. Estrela Michelin, se não estou enganado. Pronto. Há uma equipa de gastronómicos. É quê? É um conjunto. Deve ser a malta das cozinhas, não é? Deve ser cozinheiros, deve ser malta que faz conteúdo de cozinha. E o Tim de Range. Que também tem conteúdo de comida. Portanto, este ano nem vou assistir a esse torneio. O ano passado vibrei pelo Azevedo. Este ano, espero. Não, porque o Pedro aproveitou e para terminar o está aqui a Cláudia Pascoal também é treinadora. Pois é, Cláudia Pascoal. O Pedro aproveitou o facto do ano passado toda a gente estar meio impedida de ir para entrar na dinâmica. E este ano, por acaso, diz que vai usar o nome do segundo posto. Vamos ver se vai. Vamos ver. Eu também estou para ver isso. Mas ele já nem disse nada, já estava lá no grupinho. Pode ser tipo aquelas equipas das modalidades que têm 50 patrocínios para se manterem competitivas. Vai ser o Pedro Azevedo / segundo posto / Betano / Antena 3 / DAZN. Vai ser tudo, é verdade. Olha, o Pedro que fez anos anteontem, sexta-feira. Quem não deu os parabéns ao Pedro. Apesar disto, podem herdar. Mas nem em minúsculas. É verdade, apesar disto. É verdade, mas só para reforçar que nós não fomos mesmo informados. Nós não sabíamos. Não fazíamos ideia. Portanto, também há a Liga Portugal, que se calhar até perguntou se outra pessoa do segundo posto, porque, diga-se, os outros projetos levaram pessoas diferentes este ano. Sei que o 78, por exemplo, levou uma pessoa diferente este ano, levou o Blanco, o ano passado tinha levado o Canhoto, se não estou enganado, e nem eu, nem o Guarda, nem a Rita podemos sequer escolher a possibilidade de ir mostrar as nossas qualidades, sendo que a Rita eu não tenho a certeza, mas eu e o Guarda jogamos com o pé esquerdo, portanto podia ser aqui um recurso diferente. Nem digo nada. Enfim. Sendo que esta semana também houve
A Liga e a Federação também andam a disputar aí os momentos. Este ano também houve um summit. Como é que é? Football Portugal Summit. É assim? Ou Portugal Football Summit. É verdade. Nós acho que não é deselegante. Nós também fomos convidados, decidimos não estar presentes por várias razões, mas pronto, decidimos que este ano não era a nossa vez de ir. Sendo que a Rita esteve lá presente como jornalista que é. Teve muito tempo, não foi? E antes de irmos à seleção, porque este também é um episódio um bocadinho diferente daquilo que tem sido, daquilo que tem sido a nossa dinâmica, e que é a nossa dinâmica, queria perguntar-te, Rita, uma vez que estiveste, se não estiveste todos os dias, estiveste quase todos, não foi? O que é que achaste? O que é que sentiste? Se há alguma coisa relevante que vale a pena aqui discutir neste episódio um bocadinho diferente? Olha, acho que o evento é interessante. Ou seja, é uma primeira edição, portanto, obviamente que ainda há ali coisas para melhorar, mas tinha palcos interessantes, teve oradores interessantes para aquilo que é o futebol português. Destaca-se a ausência da última hora de Rui Costa, cancelou a presença no dia em que estava previsto ir lá a ter um one-to-one, em português, 1 para 1. Mas houve intervenções muito interessantes. O do André Vilas-Boas foi muito boa. Em termos de conteúdo, depois concordo só não com aquilo que ele diz, mas acho que trouxe aspectos importantes para cima da mesa. É interessante ver a visão que o presidente do Porto tem estratégica, que é uma visão para lá daquilo que é o clube. O André Vilas-Boas tem mesmo uma visão internacional daquilo que ele quer o Porto e aquilo que ele quer para o futebol português. Trouxe lá ideias como a criação de uma supertaça ibérica, diz que tem o aval dos 3 grandes em Portugal e dos 3 grandes, se quiserem assim, de Espanha, para isso acontecer. Falou lá da possibilidade do Porto ir jogar jogos à Suíça ou a Newark, junto à comunidade de imigrantes, jogos do Campeonato Português. Deixou as suas farpas à Liga e à Federação com a elegância natural de André Vilas-Boas. E ontem, eu não fui ontem, porque era mesmo só de manhã e em termos de trabalho já não precisava de ir lá, mas acho que o discurso do António Salvador foi assim hardcore do que eu tive a ver. Não vi, não soube. Acho que foi ali mesmo a bater na Liga e na Federação, mas com... Ele quando recebe o prémio... Olha. Ele quando recebe o prémio de... Globo, não é Globo, ele falou dos mas Globos. o Proença foi-lhe dar um Globo, sim. E ele atirou só o Proença bem. O Proença faz aquele sorriso amarelo todo. Já cheio de Foi? medicamentos e não sei o quê, mas deixa lá isso, não sei o Salvador. Isto foi porque se esqueça do campeonato de 19 que ganhámos no discurso dos Globos. É lá. E o Proença com aquele sorrisinho. Não vi, pois. não percebi, por acaso ontem não. Ainda hoje de manhã vi isso, porque ele dá-lhe um Globo de participação, ou whatever. E ele diz, esqueceu, lembrou-se de dar à terceira divisão feminina que o Porto ganhou e não se lembrou dos sub-19 do Braga, uma porcaria assim. Pronto, acho que esse foi outro evento que houve esta semana, que foi os Globos, já não sei nomes em inglês, mas muitos eventos. Galas de Globos portugueses, em que Pedro Proença faz a proeza de conseguir dar um Globo aos 3 grandes. A do Porto é muito rebuscada, porque se querem premiar o futebol feminino nacional, a equipa a ser premiada é o Torriense, ganhou a Supertaça e ganhou a Taça de Portugal ao Benfica, pentacampeão nacional. Portanto, não é o Futebol Clube do Porto que, passado 10 anos do Sporting quase entrar no futebol feminino, realmente abre uma equipa e bem, mas que já vem tarde, não é? Vem sempre a tempo, mas que não é motivo de... A justificação foi o Sporting ganhou o campeonato, portanto ganhou um prémio, o Benfica ganhou a taça. Não, o Benfica não ganhou a taça. Não, o Benfica ganha o feminino. A Supertaça. Feminino. Não. Ok. O campeonato feminino, e daí está tudo certo. E depois, no final da gala, chama o Porto para investimento no futebol feminino, uma porcaria assim. Sim, ainda bem que o faz, ainda bem que o Porto está de volta ao futebol feminino, mas parece uma desculpa um bocadinho esfarrapada. Ganhar a terceira divisão Sim, ainda por cima sem qualquer tipo de competição, porque pronto, o Porto trouxe um investimento completamente diferente ao futebol feminino que as equipas da terceira divisão têm e pronto, é a vida, é o que é. Mas pronto, fica a nota que esta pausa de seleções foi muito rica em eventos em Portugal. Não é? Foi, e para pessoal que gosta de futebol e networking e tal, essas coisas, aquilo que a ideia imaginar era tipo um Web Summit em mini escala. E estava lá imagina, eu tive o Campbell ao meu lado do Arsenal,
As pessoas estavam à tua mão obviamente com a educação, mas tu poderias ir falar com elas tranquilamente. Certo. E treinadores e jogadores e não sei o quê. Portanto, Tinha para muito quem- público, não? É assim, deu uma sensação que era mais convites do que propriamente público. Ok. Os bilhetes também eram muito caros para ir. Acho que o bilhete mais barato começava nos 200 euros. E portanto, Uau. não tá o investimento de toda a gente. E acho que deu uma sensação que havia muita gente convidada. Mas pronto, também acho que não é difícil chegar ao convite. Portanto, Sim, dar também aqui um shout-out ao Bernardo, da Federação, também foi a pessoa que nos contactou e convidou. Agradecemos o convite. Já tinha sido a pessoa que nos tinha convidado também para o Summit da Liga, na altura em que ele estava na Liga, agora está na Federação. Um abraço ao Bernardo, que não interprete mal a nossa não ida, é só uma opção estratégica do projeto. Nesta pausa, já agora, já que temos uma pausa de seleções, antes de mais, malta que ainda não subscreve o canal, por favor, façam-no, ponham um like, partilhem com a vossa malta, nós gostamos, ajuda o projeto. Obrigado também à malta que tem dado feedback. A semana passada foram muitos comentários, também foi jogo grande, portanto é normal. E portanto, Comentários a bater pesado. a bater pesado, é verdade, sim senhora. Mas agora, não sei se tu reparaste que, apesar de tudo, o Samu, eu estava à espera que o Reels do Samu fosse mais duro em termos de comentários, mas muita malta a concordar contigo. Foi a única parte em que concordaram comigo do episódio todo. Eu pensava que ia ser o contrário. Quando fizeste o corte, disse ok, mais um para ser rasgado. Está tudo bem. Depois tive os comentários ao TikTok e estava muita gente, principalmente no TikTok. No Insta não teve assim muitos foi mais no comentários, TikTok. muita participação. No Insta ainda estou no Sheldrop, passou verdade. 3 semanas. Eu estou no Sheldrop. No TikTok fui ver e o pessoal a concordar comigo até disse: olha, estou espantado, mas o resto do episódio foi a bater aqueles comentários. Mas é o que é? Isto, olha, É isso mesmo, estamos cá para isso. ninguém. Não fazemos as coisas para que concordem connosco Claro. ou para que não concordem. É a nossa opinião, é a nossa opinião. E é normal que o pessoal do Porto não tenha gostado da nossa opinião sobre esse jogo. Para nós, pelo menos para mim, mas eu acho que aquilo nem era críticas direcionadas a mim ou qualquer um de nós individualmente. Foi a nossa opinião, acabou por ser unânime. O Benfica controlou o jogo. Eu percebo que é do Porto não tenha gostado de ver o Benfica a defender o jogo todo. Mas para quem analisa o jogo mais taticamente, até o meu filho não gosta disto. Quem analisa o jogo mais taticamente percebe que o Benfica controlou o jogo e que o Porto foi maniatado na sua forma de jogar. É isso mesmo. Ora bem, continuem com os comentários. Esta semana sabemos que vamos ter menos comentários, mas também te pedimos no Twitter para termos malta a deixar alguns temas. Eu vou juntar aqui alguns temas que eu achei até interessantes da seleção, e depois no fim também vamos ter aqui um momento só de temas, algumas perguntas, se calhar mais diretas. Vamos ver até o tempo que vamos demorar a chegar até lá, porque este episódio à partida também será um bocadinho mais curto. Portanto, vamos a isso. Ora bem, esta pausa de seleções, sendo que gostava de reforçar isto para a malta às vezes, eu também não estou tão atento às pausas de seleções, mas apercebi-me que esta é a última pausa de seleções referente a outubro, ou seja, a partir do ano que vem, entre 2026 e 2030, foi decidido pela FIFA que vamos passar a ter pausa 3 semanas, em vez de ser 2 semanas em setembro e 2 semanas em outubro, vamos passar a ter uma pausa de 3 semanas, reduzindo uma das pausas. Vamos passar a ter 2 semanas em setembro e a 1ª de outubro. Portanto, vai haver no ano que vem, a partir do ano que vem até 2030, vamos ter 3 semanas sem futebol de clubes. Vamos passar a ter esta dinâmica. E portanto, esta foi a última vez que tivemos esta pausa exclusiva de outubro de 2 semanas. Pausa esta que para Portugal ditará em princípio, já vos pergunto isso também, ditará em princípio o lugar já garantido no Mundial. Jogo difícil ontem em Alvalade. Rita, começo por ti, porque estiveste lá. Em primeiro lugar, perceber como é que foi o ambiente. Tivemos uma homenagem bonita a Diogo Jota, que depois também culmina numa homenagem bonita com o gol do Ruben Neves. Primeiro, perguntar pelo ambiente e segundo, perguntar-te se era preciso tanta dificuldade, tanto tempo para marcar um golo a uma Irlanda que defendeu quase sempre com todos os jogadores atrás da linha da bola? Não era preciso tanto tempo. Começando pelo ambiente, os jogos da seleção têm sido... Eu era um bocadinho crítica dos jogos da seleção em casa, porque acho que há sempre o tambor e o Portugal, e não há muito mais que isto. Mas tem estado um bom ambiente nos últimos anos com a seleção nacional.
São jogos em que o apoio se faz sentir bem. E ontem não foi diferente, apesar do jogo não ter sido fantástico. Em Alvalade estava-se a viver um bom ambiente também. Os irlandeses tinham 2.600 adeptos ontem em Alvalade, era muita gente. Foram-se fazendo ouvir e trouxeram muita gente. E obviamente o momento da homenagem ao minuto 21 foi um momento muito emocionante, por todas por toda a emoção que o momento provoca. Eu inclusive estava a fazer reportagem para a rádio e foi um momento um bocadinho difícil de controlar as emoções. E de continuar ali focada no jogo e a falar, porque foi algo que muito, muito forte. E depois, obviamente, o gol do Rubén Neves também. Se não estou enganado, foi o primeiro jogo em Portugal, não é? Depois da morte Exato, o do primeiro Diogo jogo em Jota. casa. Ok, Sim, ok, sim, ok. sim. Pronto. E eu achei que se iria fazer uma homenagem pré-jogo, depois percebi que não se ia fazer nada e depois, então, ao minuto 21 houve esse momento. Em relação ao jogo em si, eu acho que os jogos da seleção, isto é sempre um bocadinho o mesmo. O giradiscos aí toca ao mesmo. Muda o adversário. Se Portugal tem mais espaço, consegue futebol mais espetacular. Se as equipas se fecham, Portugal não consegue mexer-se. Acho que não tem a ver com a falta de qualidade da seleção. Toda a gente sabe a qualidade extraordinária que a seleção tem. Tem a ver com o conservadorismo de Roberto Martínez, vez após vez, na forma como monta as equipas. E na forma como consegue ver que os planos não estão a resultar e mesmo assim continua a insistir neles, porque sabe de qualquer forma um golo vai surgir, seja aos 90, seja aos 85, seja aos 90 mais 10. E falo disto porque ontem Bruno Fernandes não faz um jogo bom, deveria ter saído muito mais cedo. O Bernardo não fez um jogo bom, deveria ter saído muito mais cedo. O Ronaldo estava completamente sozinho na área. É um jogador que já não acrescenta. Isto é sempre difícil falar de Cristiano Ronaldo, porque eu sei que há sempre há muito amor cego ao capitão, mas a questão é que Cristiano Ronaldo é um jogador que nesta altura já não consegue ter a dimensão de espaços na área que tinha há uns anos. E quando está a ser marcado por dois centrais insistentemente, e bem, porque esse era o papel da Irlanda, não se consegue fugir desse tipo de marcação. Foram raras as vezes que Ronaldo conseguiu abrir espaços para aparecer. E depois o Ramos entra aos 86 e faz um cabeceamento imediato numa zona em que ataca o espaço que o Ronaldo neste momento já não faz. Certo. E portanto é preciso Roberto Martínez olhar para as características dos jogadores em campo, dos adversários que têm pela frente e mudar a equipa em relação a isso. E ele não o faz. Passo já a palavra ao guarda, mas as substituições foram todas elas muito. A de Ramos muito tardia, a entrada de Rafael Leão, ainda estou a tentar perceber o que é que Roberto Martínez queria com a entrada de Rafael Leão, porque é um jogador que precisa de espaço nas costas, ou espaço pelo menos, não precisa nas costas, mas espaço para progredir, e nós estávamos a jogar contra uma equipa que estava a defender com 11, e portanto não havia espaço para Rafael Leão. As únicas oportunidades que Rafael Leão tem é quando a Irlanda abre porque já tinha sofrido o golo, e portanto Certo. isto é Os últimos 5 minutos. Exatamente. E portanto é um jogo muito fraquinho da seleção nacional, mas é muito à semelhança daquilo que tem vindo a ser esta era Roberto Martínez. As coisas vão surgindo porque a qualidade é inevitável e portanto ao final de 40 cruzamentos algum tem que dar gol, não é? Mas fica muito pobre as exibições portuguesas. Guarda, diz-me só uma coisa. É só conservadorismo de Roberto Martínez? Temos alguns jogadores que são titulares indiscutíveis, que estão claramente a viver desse estatuto? Ou é mérito da Irlanda também por ter trazido esta cultura de equipa pequena à jogo com a seleção? Coisa que temos falado muito no Campeonato Português. Estás sem micro? Ficaste sem micro. Muito bem, então já entras na conversa. Posso eu responder já agora? Claro. Acho que Portugal, concordo com quase tudo o que disseste, Rita. E agora? Acho que agora já te ouvimos. Estou vivo? Então, pronto. Então podes avançar, avança tu. Não é que fiquei aqui nervoso há bocado, mandei uma castada no micro. Sobre a tua pergunta, acho que é um bocadinho tudo. Acho que os jogadores relaxam um bocadinho porque têm que tirar o pé em algumas alturas e acho que relaxam nestes jogos de seleção, honestamente. Eu sei que os jogadores adoram todos ir à seleção e que é um motivo de orgulho, óbvio. Se fosse jogador também acho que seria o ponto mais alto da minha carreira, seria representar o meu país, mas acho que também
chega a um ponto que tens tantos jogos, tens tanta sobrecarga de jogos, esta gente joga toda em campeonatos muito fortes, a maioria é do campeonato português para cima, tirando exceções, já não vou bater nelas como bato em todos os episódios. Portanto, eu acho que chega a uma altura tens que gerir um bocado o teu esforço físico e essas demasiadas físicas que o desgaste faz durante o tempo e de uma época muito longa. E acho que esse abaixamento de forma, por exemplo, no caso do Bruno Fernandes, acho que é um bocadinho por aqui. Em relação à falta de qualidade de jogo e mérito da Irlanda, eu acho que Portugal até apertou em alguns momentos, não apertou foi com qualidade. Acho que, por exemplo, no jogo de ontem se sentiu muito a falta de um jogador como o Cancelo. E se na dupla jornada anterior. Sentiu-se falta do Cancelo, sentiu-se falta de João Félix. Não sei se sentiu falta de João Félix. Não Mas sentiu pronto, consigo. Olha, achei que sentiu falta. E agora, pegando no que a Rita disse sobre o Rafael Leão, acho que teria feito muito mais sentido entrar o Conceição. O Chico Ou o Conceição Pote. ou o Pote. Do que ter Mas Roberto entrado Martínez diz que nenhum deles joga à esquerda. o que o Roberto Pote. Martínez diz. Não, o Pote joga perfeitamente à esquerda. Quer dizer, onde é que o Pote joga no Sporting? Diz que não joga. O que ele disse na conferência de imprensa é que nem o Pote nem o Chico Conceição jogam como extremos esquerdos. A verdade é que o Pote joga como Tá interior. Joga O como interior. Bernardo Não joga. também, chamar de extremo ao Bernardo nesta altura também é questionável. E o Bernardo estava na posição de extremo, não é? Sim, é O quê? verdade. É verdade. Se vale para um, não vale para o outro. Ele podia. Olha, vai estar uma questão interessante. Normalmente diz que o sistema tático é que vale, mas está aí a prova de suas dinâmicas, porque o Portugal joga em 4-3-3, o Sporting joga em 4-3-3 e o Pote e o Trincão iam ter funções completamente diferentes entre a e aqui. E o Pote e o Trincão iam sentir muitas dificuldades. O Trincão não fez grande coisa, tentou ali fazer algumas incursões. Não faz uma assistência. O Trincão ganha um penalti. Eu acho que a entrada Ganha do o Trincão penalti, muito depois boa. ganha o penalti. penalti, Assistência. faz até- E a O Trincão assistência é é um- espetacular. Se há coisa cruzamento se há é inacreditável. coisa que eu acho que o Roberto Martínez ontem faz bem é a inclusão do Trincão relativamente cedo no jogo. Acho que é um jogador que neste momento acho que é um jogador muito mais relevante para a seleção portuguesa, que acrescenta muito mais coisas para a seleção portuguesa do que o Bernardo Silva naquela posição, por exemplo. Acho que eu sei que isto é complicado de se dizer e pode ser wannabe polémico. A verdade é que neste momento eu vejo para aquilo que se quer no extremo direito da seleção portuguesa, muitas vezes como interior, ou seja, com o pé contrário, não é? À direita com o pé contrário. Eu acho que Francisco Conceição, Francisco Trincão, Pedro Neto são jogadores que neste momento são mais relevantes, mais decisivos, mais importantes para a seleção portuguesa do que o Bernardo Silva naquela posição. E acho que o Bernardo Silva, quando é colocado mais como interior na seleção, até no próprio meio campo, porque o Bernardo Silva ontem faz o jogo completo, acho que é... Sim, mas depois vais para o meio campo, não é? Sim, mas eu acho que o Bernardo Silva jogar no meio campo ao mesmo tempo que o Bruno Fernandes é prejudicial para o Bruno Fernandes. Acho que o Bruno Fernandes é um jogador mais relevante naquele meio campo do que o Bernardo Silva. Eu, pelo menos, se fosse o Roberto Martínez, não sou, eu jogaria muito mais vezes para mim sairia sempre o Bernardo Silva, não sairia o Bruno Fernandes. Acho que o primeiro jogador a sair entre esses dois, neste momento de forma, mesmo o Bruno Fernandes não estando a viver o melhor momento de forma, era o Bruno Fernandes jogar mais do que o Bernardo Silva. Acho que a seleção ontem sente muita falta de 3 jogadores. João Félix é um deles. Acho que faltou João Félix como interior esquerdo, como jogou contra a Arménia. Acho que faltou isso, até porque facilitou muito ontem Nuno Mendes ontem não tem um jogo especialmente brilhante ofensivamente, porque senti que estava muito preso e que não teve a ala toda como devia. Para além de João Félix, acho que a seleção sentiu muita falta do João Cancelo, que é de longe o lateral direito, e sentiu falta de João Neves. O Cancelo foi o melhor jogador da outra dupla jornada, não é? Acho que Foi, isso foi unânime. E ontem sentiu-se. O Dalot, aliás, eu acho que o Nelson Semedo faz um trabalho muito melhor do que o Dalot quando entra. O Nelson Semedo entrou muito bem, combinações com o Trincão, naquela ala direita. O Dalot, acho que teve demasiado tempo em campo, falhou muitos cruzamentos, teve muitas vezes a bola que não conseguiu dar consequência. E às tantas. Mas estes são estatutos. Achas que é isso com o Dalot? Acho, não há razão. Ou seja, estatuto. Se o Cancelo estivesse lá, acho que jogaria o Cancelo. Mas na cabeça de Roberto Martínez as hierarquias estão mais do que definidas e, portanto, o Trincão nunca vai ser titular numa seleção em que o Bernardo e o Bruno estejam presentes. Sim. O Bernardo, o Bruno, os Pedro Netos, até o João Félix. Isto nunca vai acontecer. Achas que Pedro Neto está muito à frente de Trincão na seleção? Na cabeça, não na qualidade. Não, na mas na de cabeça de Roberto Roberto Martínez. Sim. Ok. Porque
eu acompanhei a seleção a semana toda e na antevisão ao jogo foi-lhe perguntada a questão dos minutos e porque o Palhinha estava a fazer um grande início de temporada e se fazia, por exemplo, sentido usar o Palhinha num jogo como este e não sei o quê. E perguntaram-lhe do Trincão. É impossível alguém dizer, como disse ontem, que o Trincão é um dos melhores jogadores da Europa, que ele diz isso, e depois dar-lhe 15 minutos de jogo consecutivamente na seleção. Porque o que ele diz na antevisão é que os jogadores não precisam de minutos, o que interessa é aquilo que eles fazem quando estão dentro de campo. Portanto, para Roberto Martínez, se andarem todos a passear durante 70, mas aos 75 ele entrar com o Trincão e o Trincão fizer 2 golos, como fez com a Dinamarca já antes para a Liga das Nações, está tudo certo. E, portanto, aqueles 15 minutos é o que lhe vale. E ele literal disse isto. Portanto, que os jogadores não têm que estar preocupados com os minutos, que aqui a questão é aquilo que eles fazem dentro de campo. Só que aquilo que eles fazem dentro de campo não lhes garante mais tempo de jogo. Garante-lhes só uma entrada quando as coisas precisarem de agitar um bocado. E isso vai ser sempre assim. Não prevejo grandes mudanças. E depois, e desculpa só terminar, lembrei uma coisa. E depois há um discurso também pouco ambicioso por parte dos jogadores, de alguns jogadores. Esta semana ouvimos o Renato Veiga, ouvimos o João Palhinha, ouvimos o Bruno e ouvimos o Trincão. Destes 4 jogadores, o único que disse que estava satisfeito com os minutos que tinha na seleção, para além do Bruno, que tem que estar satisfeito, que é sempre titular, é o Trincão. E ele disse isto na conferência de imprensa. Não tinha nada a apontar ao treinador, está satisfeito com o tempo que tem na seleção. Se está satisfeito também se é esta a mensagem que tu passas para fora, não estou a dizer que não me vejam também, agora. Que também é a mensagem que passas para dentro, não é? Exatamente. Ao passar isto para fora também é a mensagem que passas para dentro do grupo. Não estou a dizer que ele não merece mais minutos, não confundam as coisas. Estou a dizer que da parte dos jogadores, o Veiga e o Palhinha, por exemplo, foram dizer que acham, olha, claro que o Mister é que decide, mas estamos prontos para jogar e gostamos de jogar mais e gostamos de ser titulares. O Trincão não tem este discurso e, portanto, se calhar está mesmo toda a gente feliz com esta forma e nós é que andamos aqui a bater com a cabeça e a perder tempo com isto, mas... Achas, Guarda, achas curioso, ou é só uma questão meramente contextual, Renato Veiga ter sido o primeiro central a entrar após, aparentemente, Gonçalo Inácio ter saído tocado ao intervalo? Não estranho, para mim o Renato Veiga neste momento é superior ao António Silva. Okay. Em termos de qualidade e de hierarquia, o Renato Veiga tem tido mais minutos de seleção que o António Silva. E tem jogado, tem sido titular também no Vila Real. Não joga à esquerda, não é? Sim, certo. Era o que eu ia dizer, mas numa questão de hierarquias, como estávamos a falar, não me surpreende que o Renato Veiga neste momento esteja acima do António Silva. Joga num campeonato melhor, tem tido muitos minutos, o António Silva tem feito um bom início de época, assim como acabou bem a época anterior com o Mundial, mas o Renato Veiga fez uma boa Liga das Nações. Nos últimos jogos da seleção também teve bem, portanto não me tem feito um bom início de época também no Vila Real. Um bom início de época, é um jogador que acho que está consolidado neste momento na seleção. Não vamos falar do Ronaldo desta vez. Vamos, já lá vamos. Mas antes disso ainda tenho aqui outro tema, que é o tema... Nem vou bater muito. Não, queria só perguntar à Rita sobre o Bruno Fernandes, porque já percebi que há aqui um litígio qualquer com o Bruno Fernandes. Mas, Rita... Eu adoro o Bruno. Não, mas só queria perceber se eu apesar de tudo... se tivesse de escolher um jogador para além de Vitinha e do Ruben Dias, se calhar mais, e Diogo Costa e Nuno Mendes, se calhar há titulares indiscutíveis, mas eu acho que o Bruno tem de jogar sempre sim ou sim. Mas eu não digo o contrário. Achas que deve sair mais cedo quando não está a render? Não, eu acho que não pode haver lugares cativos até aos 70 e depois a partir daí é que se pode mexer. O Bruno Fernandes, eu acho um excelente jogador, acho que os melhores jogadores da Seleção Nacional, acho que tem de ser titular sempre, que é em jogos competitivos, não é? Que valem. E nem momentos que está bem. Acho que ontem não faz um jogo particularmente bom. Falhou muitos passos no meio campo, decisões erradas no último terço, não conseguiu ser criativo como a maior parte dos jogadores em termos daquilo que era a defesa muito acérrima da Irlanda. E falo do Bruno Fernandes como falei do Bernardo, ou seja, são jogadores que eu acho que não precisam de ter ainda por cima esta carga de minutos mais para cima deles. Há outros que estão no banco com muita vontade de entrar e de se mostrar. Eu só acho que o Bruno acho que sofre um bocadinho neste meio campo quando João Neves sai e entra um médio mais defensivo como o Ruben Neves, não é? Eu acho que ele sofre um bocadinho no meio campo
em que tem que ter funções mais de 8, não é? Em que tem que fazer, em que tem que correr um bocadinho mais para trás e para a frente. Eu acho que essa função tem que estar destinada única e exclusivamente a João Neves nesta equipa. E acho que eu sou da opinião que o Bruno Fernandes tem de estar mais perto do golo, porque é dos melhores jogadores do mundo na relação com a baliza. Acho que é mesmo dos melhores médios, na relação com a baliza. O que eu acho sempre do Bruno Fernandes é que ele sofre um bocadinho por ser um jogador tão prestável em todos os momentos do jogo, às vezes até um bocadinho irritante e para lá do aceitável. Acho que ele sofre um bocadinho quando a equipa está neste sistema em que pede dele coisas que eu acho que não o valorizam muito, como eu também acho isso, também acho que isso acontece um bocadinho no United, diga-se. Mas nesta equipa, neste 11, eu acho que o Bruno ainda para mais sofre ainda mais na segunda parte, quando o Bernardo muda da esquerda para a direita. Acho que a seleção sofreu com isso, apesar de tudo. Já vi algumas análises, e o próprio Roberto Martínez diz que a equipa melhora muito com o Pedro Neto à esquerda na segunda parte e com o Bernardo à direita. Eu não achei, não vi isso particularmente. Acho que a equipa melhora. Eu acho que a equipa melhora bastante com a entrada do Trincão e do Nelson Semedo. Não consigo compreender bem. Acho que melhorou naturalmente, porque a equipa da Irlanda também ficou mais cansada e, portanto, a segunda parte eles atacaram um pouco na primeira, na segunda então foi... Eu acho que essa troca dos alas, ou dos extremos, se quisermos, aquilo que dá, particularmente não é... há ali duas situações, que era quem estava a defender o Pedro Neto, ou seja, o Bernardo Silva passou a ter que defender o Pedro Neto, e esse jogador... que era o Zeboela, já estava amarelado e, portanto, a partir daí eu acho que esteve um bocadinho mais condicionado nas ações, porque o Pedro Neto incita mais às faltas, se quisermos, vai mais para cima do que propriamente o Bernardo. E o Pedro Neto a jogar na mesma ala que o Nuno Mendes permite ao Nuno Mendes ter um jogo muito mais interior do que estava a ter na primeira parte. O Nuno Mendes teve verdade. muito pegado à linha e aos cruzamentos também na primeira parte, e eu acho que isso não o beneficia. Sim, mas acho que a equipa beneficia muito mais jogo de combinação, não é? Mas eu acho que a equipa não foi particularmente... ou seja, Portugal esteve mais em cima, a seleção, a própria defesa, a linha defensiva estava até quase no meio campo da Irlanda, mas acho que a equipa não foi propriamente muito mais eficiente ou eficaz na qualidade ofensiva na segunda parte. Acho que essa troca é uma troca só para tentar valorizar o Bernardo, que eu percebo. Eu continuo a achar que o Pedro Neto à direita neste momento é mais interessante do que à esquerda. É a minha opinião, sei que há opiniões diferentes, sei que a doutrina diverge nesta temática, mas por exemplo no Chelsea ele tem jogado quase sempre à direita, se não estou enganado, do que tenho visto. À direita, portanto, não acho que ele é dos melhores jogadores neste momento da Europa a fletir para dentro e a rematar, ou não rematar, mas a destabilizar a defesa adversária. É um jogador que cruza bem até com o pé direito. Acho que houve uma insistência ontem de cruzamentos. Acho que sofre também com o facto de ter um jogador como o Odalu atrás. Acho que um jogador com melhor capacidade técnica e melhor capacidade de definição, como o Cancelo, beneficiam muito um jogo como o Pedro Neto. Acho que essa troca ao intervalo serve única e exclusivamente para tentar justificar mais minutos do Bernardo Silva, que eu acho que neste momento não se justificam, sinceramente. Ao contrário do Bruno Fernandes, que eu acho que é um jogador que deve continuar a jogar e a ser titular, porque é um jogador que tem uma relação com a baliza muito distinta na seleção portuguesa. E acho que neste caso o Bernardo Silva neste momento tem mais substitutos para aquela posição do que o Bruno, principalmente quando neste momento não há assim tantos médios ofensivos disponíveis na seleção, à exceção do Pedro Gonçalves, diria. O que também me afligiu, mas deixo para o guarda também e para os comentários já agora, é num jogo onde o adversário está completamente preso nos seus 30 metros, como é que se aceita que a entrada de um avançado como Gonçalo Ramos aconteça só aos 86 minutos? Porque é que acha que isto acontece? Se isto é aceitável, se não é aceitável? Diz-me tudo, guarda. Não vou bater particularmente nessa questão. Já o fazemos em todos os jogos da seleção. A verdade é que Portugal continua refém do Ronaldo, dos minutos do Ronaldo e do gol mil do Ronaldo. Sempre que vejo a seleção faz-me lembrar um bocadinho as últimas jornadas de campeonato, em que estás a jogar para o ponta de lança ser o melhor marcador de campeonato, e aquilo torna-se um bocado ridículo, chato, cringe, e pronto, se um jogador chega a determinado número de gols ou ganha uma bota de prata ou bola de prata, como é que se chama o prémio, é porque merece. E o Ronaldo, se chegar ao gol 1000, é porque vai merecer, porque fez uma carreira brilhante. Neste momento não é um jogador brilhante. E ontem devia ter saído mais cedo. Não o condeno por ter falhado o penalti, porque acontece. Ele mandou uma bola ao poste, ele joga bem
o jogo todo dentro das suas limitações, das limitações que tem neste momento, mas a entrada do Gonçalo Ramos devia ter acontecido mais cedo, porque era um jogador que oferecia muito mais coisas e Portugal teria resolvido o jogo mais cedo também. Não vou estar a repetir as palavras que disse em relação ao Samu a semana passada, mas o Ronaldo neste momento é um jogador que também é uma ilha, não associa muito, não... Depois já tem algumas limitações técnicas que acontecem. E físicas também. Físicas são notórias, mas técnicas também. Ele ontem teve uma incursão pelo meio, onde começa a fazer os malabarismos. Pá, nós que tivemos a felicidade de acompanhar a carreira do Cristiano Ronaldo e sabíamos o que é que era no início, depois quando se transformou para um avançado mais da área no Real Madrid, continuou com esses recursos técnicos que agora claramente já não os tem. Aquilo até faz assim, parece que estás a ver o jogo do Legends, parece que estava a ver o teu jogo do Porto, o Porto Canal. Do Jackson. Estava a jogar o Jackson, estava a jogar o Quaresma e parece que estás a ver, pá, eles continuam a jogar muito mais do que qualquer uma pessoa normal, Claro. não é? Só que com outro andamento a 10 à hora. E o Ronaldo neste momento é um bocadinho isso. Mas vais ter que levar com ele. Sim, acho que é um bocadinho exagerado isso, apesar de tudo. Acho que não, acho que ele está a níveis acima disso. Acho que não está. Claro que está a níveis acima Eu do acho Jackson que o- Martins e do eu acho Quaresma e dessa malta que já se retirou. Agora, está naquela pré-reforma, não é? Tá. Mas Eu a acho que o desculpar Ronaldo isso é sofre verdade. muito. Eu acho que o Ronaldo sofre muito neste tipo de jogos, principalmente pela forma como Portugal está a jogar e principalmente por haver neste momento, para mim, à exceção de Pedro Neto e de Nuno Mendes, poucos desequilibradores. Ontem no 11, poucos desequilibradores no 1 para 1. Acho que o Ronaldo sofreu muito pelo facto de não ter um avançado ao lado dele que permitisse a associação, não é? Neste Claro. caso a associação que estás a falar, que é o Gonçalo, que eu diria que o Gonçalo é o grande pormenor do Gonçalo na Europa, de avançados europeus. A grande mais-valia para mim do Gonçalo Ramos, para além da relação clínica com o golo, é a capacidade de associação que o Gonçalo tem, a inteligência do Gonçalo, que faz, na minha opinião, faria com que libertasse o Ronaldo para estar no 1 para 1 em vez de estar contra 2 ou 3 centrais, não é? E num jogo que metes a seleção a jogar em cima do adversário com a linha defensiva no meio campo e queres pressionar em cima, se há jogador que faz isso e é dos melhores avançados do mundo a Sim, fazer sim. isso, é o Gonçalo Ramos. Desde que É o Gonçalo, é apareceu. verdade. Era uma coisa que o distinguia de todos, era a capacidade de andar ali a morder os adversários. O Ronaldo neste momento não tem essa capacidade, tem outras agências, continua a Nem ser- nós queremos que ele tenha, não é? Não fará sentido pela capacidade física. Nunca teve. O Ronaldo É nunca isso. foi jogador de andar atrás Sim. do adversário. Sim, sim. Foi um jogador, pá, para mim, dos 2 melhores de sempre, um dos 2 melhores de sempre, pelo menos que eu tenha visto. Tinha achado Maradona, Pérez, etc. Uhum. Não vi agora. Entre o Ronaldo e o Messi, uns vão gostar mais de um, outros do outro. Eu vi os dois, ainda bem que vi os dois. Agora, neste momento, já nem um, já nem outro são a mesma coisa. Não são. E parece que em Portugal há uma dificuldade em aceitar isso. E na jornada, só para acabar, na jornada dupla passada falámos da substituição do Ronaldo aos 60. Eu disse, pois ele saiu porque já tinha marcado 2 golos. Sim. Pronto. Mas eu não acho que este jogo se fosse para o Ronaldo sair. Eu acho que a entrada do Ramos perca por tardia. Tinha que ser mais cedo. Não é para uma substituição direta pelo Ronaldo. Percebo. Eu acho que tinha mesmo que haver 2 avançados e não havendo mais ponta de lança, portanto aí teríamos que jogar com o que é o Ronaldo e com o Ramos, mas eu acho que tinham que jogar os dois, até porque a marcação, para fazer com que a marcação da defesa da Irlanda se distribuísse, e não, porque iria acontecer o mesmo com o Ramos sozinho na área. Os 2 centrais, eles eram 3, mas havia 2 centrais sempre em cima do Ronaldo e iria fazer com que o Ramos também tivesse sempre com a marcação lá em cima. É verdade. O Ramos teria que entrar mais cedo para libertar o espaço para um dos avançados conseguir efetivamente finalizar num jogo em que tu abusaste dos cruzamentos. É completamente surreal fazeres 40 cruzamentos para a área quando tens 3 centrais de 1,90 m e o Ronaldo sozinho lá a tentar cabecear contra o mundo. Fosse o Ronaldo ou o melhor, ou o Mbappé ou o Haaland. Quer dizer, com esse tipo de marcação Sim, e com esse tipo de características é muito difícil. A probabilidade diminui muito, não é? Quando não crias condições para os teus avançados. Exatamente. Neste caso, o teu avançado muitas vezes era, como a guarda disse, muitas vezes era uma ilha literal dentro da área, o Ronaldo, porque a verdade é que os restantes jogadores de Portugal eu acho que Portugal afunila demasiado o jogo por dentro, muitas vezes. E isso também não beneficia o Cristiano. Eu acho que o Cristiano é um jogador que beneficia muito com extremos abertos, com alas também por dentro, mas que os desequilíbrios surjam por fora e não por dentro. Tenho essa visão das coisas. Para o Cristiano, não para a seleção. Eu acho que Portugal, o perfil dos jogadores que Portugal tem sem o Cristiano beneficia muito que Portugal insista no jogo por dentro e que crie os desequilíbrios por dentro. Com o Cristiano, acho que a coisa já é um bocadinho diferente. Acho que Portugal beneficia muito de ter bons extremos no 1 para 1, alas a desequilibrarem também por fora e por dentro ao mesmo tempo. Acho que os desequilíbrios com o Cristiano, a equipa é melhor
é melhor para o Cristiano que a equipa jogue por fora. Acho que sem Cristiano a seleção toda seria melhor a desequilibrar por dentro com os jogadores que Mas temos. é que a seleção não sabe jogar por fora. Não A sabe. solução que a seleção tem sempre joga por fora é cruzar para a área. É cruzar para a área. Sim. E lá está, e tendo só um avançado com uma equipa a defender tão bem. Claro. Aliás, o momento que o Ramos entra e tem o cabeceamento é porque, obviamente, estão dois avançados e inevitavelmente vai surgir espaço na área. A própria entrada do Neves, do gol do Exatamente. Rubén Neves, é porque surge um buraco que antes não havia, porque os defesas agora tinham 2 homens para marcar. E, portanto, isto é o beabá do futebol. Isto não é preciso ser um gênio da tática para perceber que o Ramos tinha que entrar mais cedo. Mas deixa-me-vos dizer que eu fiz a pergunta ao Roberto Martínez, porque é que o Ramos só entrou aos 86 minutos. Ora bem. Tendo em conta que jogando com um bloco baixo se não teve a necessidade de ter um segundo avançado mais cedo. E a resposta de Roberto Martínez é sintomática e, portanto, nós podemos estar aqui a dizermos o que quisermos, na cabeça dele as coisas estão completamente esclarecidas. Portanto, Roberto Martínez o que me disse, e disse a toda a gente, foi que Portugal teria que também ter com cuidados a nível defensivo e que a equipa não podia desequilibrar e que estava tudo muito bem e que era importante manter o equilíbrio defensivo porque o importante era não sofrer golos. Era preciso a paciência. Havia a parte da paciência E que também. era preciso a paciência. E, portanto, para ele está tudo certo. Isto não há... Não lhe tira um segundo de sono a pensar se poderia ter feito diferente. Rita, a verdade é que são 3 jogos e 3 vitórias. Sendo que 2 delas são complicadas, são difíceis. A verdade é que para ele... Eu acho ele que agora qualquer um de nós levava esta seleção ao Mundial. É lá. Não, é verdade. Mundiais Não precisas- com 48 equipas e agora 64, realmente. E com a Sim. qualidade da nossa seleção é metê-los a jogar e façam o que vocês sabem. Sim, a verdade é que se nós pensarmos, a Irlanda neste momento ao fim de 3 jogos tem 1 ponto. A verdade é que no jogo desta semana, se Portugal ganhar a Hungria e garantir a vaga, se a Irlanda fizer o seu trabalho e ganhar o jogo à Arménia em casa, está neste momento com 4 pontos, com os mesmos pontos que a Hungria e pode ir para o playoff. Acho que é playoff, não é? O segundo lugar vai a playoff, acho que não é direto. E portanto... Por isso é que eu bato tanto nestes temas de qualificação que eu acho que não faz sentido nenhum. Mas eu acho que o alargamento do Mundial, por acaso, até é interessante para a democratização do futebol. É mais fácil chegar ao Mundial, É bom, mas também, sim, eu percebo mas essa parte. também facilita o trabalho de pessoas como o Roberto Martínez, como a Rita está a dizer. Não sei se eu consegui levar a seleção ao Mundial, mas acho que a Rita conseguia, pelos vistos. Eu não tenho a certeza. Eu acho que conseguimos todos. Com a qualidade que a seleção tem, é Pois. literal. Se a equipa Imagina, técnica joguem. fôssemos nós, eu acho que sim. Se fosse só Joguem a acho que bola, não. amigos. Foi o que o Gattuso disse, não sei se viram essas declarações, que o Cannavaro foi apresentado do Cazaquistão, Azerbaijão, Sim. Cazaquistão, Acho que e sim. ele diz que ligou ao Cannavaro a dar os parabéns pelo novo emprego e que o Cannavaro disse, pá, aqui as coisas são complicadas, tu empatas 2 jogos estás no Mundial. E é verdade. O Gattuso não é um treinador, quer dizer, já teve uma fase que eu gostei mais dele como treinador e achei que as equipas dele jogavam bem, depois perdeu-se um bocadinho. Daí por aí abaixo consegue sempre alguns empregos interessantes. Ou parecer com um selecionador deitado e depois de andar no Edu que é ok. Sim, um Gattuso, um jogador da bola com moral. É Caso curioso. contrário, isso não acontecia. Mas já está. Neste momento, as equipas europeias vão quase todas, as equipas sul-americanas. Abriu-se mais uma vaga, acho eu. E de repente, e agora já falam do alargamento para 64 equipas. Pá, para mim não faz sentido. Vamos ter aqui 2 meses no Mundial para andar a ver, sei lá, o Suriname com a Geórgia. Pá, Se calhar facilita, mas essas equipas têm direito a ir às competições. Claro. tem direito a ir às competições. A partir do momento que são 64 equipas, têm direito. Agora, eu tenho saudades daqueles tempos que eram 32 e dos Euros a 16 equipas, todos os jogos eram bons. Eu lembro perfeitamente disso. Agora, Sim, mas a verdade é que neste momento no o modelo que tu tinhas antes beneficia muito continentes como o europeu, não é? Ter muito mais Mas equipas sim. europeias. as equipas são melhores. Está bem, são melhores, mas depois tu não consegues nunca fechar um fosso que existe e que estas equipas nunca vão ter oportunidades de ir a um Mundial porque também o sistema está montado para que as equipas que já são melhores continuem a ser melhores e as equipas mais fracas nunca tenham a oportunidade de ver esta experiência, não é? Neste momento tens a possibilidade, Cabo Verde está em vias de ir a um Mundial, coisa que nunca acontece, não é? Nunca aconteceu, que eu saiba. Portanto, isso só existe agora porque vai começar a acontecer mais recorrentemente a partir de agora. Tu sabes, bem ou não? um Mundial a 64 equipas. Vais ter equipas que antes nunca iam. Pá, recorrentemente, e até se perde um bocadinho a magia. Digo eu.
Não sei se perde a magia. Acho que para 64 é muito. Acho que para 48, que é agora, não é? Agora vai passar a ser 48, depois é 64, qualquer dia são 128 e andas nisso. Sim, mas olha, se calhar deixa de haver. Resolve Os pinguins a jogar a bola. se calhar resolve o teu problema. Resolve o teu problema do. Não, o meu problema é que devia haver um Mundial A e um Mundial B, e como há no basquete, como há no hockey também, não sei se ainda é, porque também estou sempre a mudar Mas as regras. se calhar resolves, era o problema das qualificações. Deixava de ser preciso. Vão todas? Isso era o ideal. Não é? E eu há bocado não pronunciei sobre esta questão destas 3 semanas de qualificação. Pá, eu acho que cortas uma semana, mas é o problema é o mesmo. 3 Três semanas é muito semanas. tempo. Sim, é um problema, mas apesar de tudo, a verdade é que se resolve. É praticamente menos uma um semana. mundial. É praticamente um Mundial É. ou um Euro. Tu de É. repente estás a cortar o trabalho todo dos clubes, que é quem paga os jogadores. Yeah. E os jogadores vão para a seleção receber outras dinâmicas, outros colegas, outro treinador. A meio da época, pá, Também está sou aqui um contra. problema. Então, Para mas já, porque eu antes de tinha irmos. sempre uma paragem nos meus anos e depois por É verdade. E depois por 3 semanas a trabalhar nesta área sem futebol de clubes é horrível. Sim, pá, nós temos que andar aqui a pedir aos nossos ouvintes e visualizadores do YouTube e do Spotify e das outras plataformas de áudio para arranjarem temas, porque nós não temos temas para 3 semanas sem futebol de equipas. Não há hipótese. Agora, Eu só nem uma lembro cá de futebol, eu nem lembro cá de futebol e acho que é generalizado. Pá, Eu já olho, está a jogar a Itália com a Estónia. Ok. eu andei esta semana muito entretido, que está agora a acabar, com o Shanghai Masters de ténis. Portanto, foi. Também não me lembrei muito. Ontem vi um bocadinho do jogo do grupo de Portugal, no Hungria-Arménia, que foi um jogo até interessante, mas foi porque estava ligado. Foi por isso. Agora, Portugal resolve a qualificação na terça-feira? Sim ou não? Resolve, Quer acho dizer, que sim. sim, está dependente da Arménia, não é? A Arménia não pode ganhar. Está dependente da Arménia? Está dependente da Arménia, sim. Portugal tem sim. que ganhar e a Arménia não pode ganhar, quase. Não, a Arménia não vai ganhar a Irlanda, parece. A Irlanda lá. Não, ganhou o primeiro jogo, mas não me parece que vai ganhar a Irlanda. Achas que resolve já? Rita? Acho que sim, acho que vai ser um jogo complicado com a Hungria. Por outro lado, a Hungria vai se abrir mais do que a Irlanda abriu, teoricamente, não é? E se pensarmos no jogo da Hungria, na Hungria foi um jogo difícil para Portugal, mas Portugal melhora sempre quando tem mais espaço para jogar. Quer dizer, não sei se vai abrir muito. A Hungria, se vier à procura do ponto, um pontinho beneficia. Garante Sim, mas sempre são que fica à jogadores com frente. características, apesar de tudo, a qualidade, eu acho que tem jogadores Sim, com são um bocadinho melhores mais de jogadores. qualidade. Sim. E portanto há uma predisposição até mais natural para se tentar sair a jogar. A Irlanda praticamente não, mesmo quando tinha a bola, não conseguia sair a jogar e portanto Portugal poderá beneficiar de um bocadinho mais de espaço do que não teve ontem. Sim, a Irlanda foi old school Irlanda, foi um clássico. Guarda, resolve já na terça-feira Portugal? Resolve. Não... A qualidade individual da seleção portuguesa é muito grande, é muito maior do que 90%, 95% das seleções do mundo, portanto não parece que tenha grandes dificuldades e vai acabar por garantir a qualificação. Muito bem. Um abraço. Muito ao facto como surgiu agora. Então vai. Mas é tricky. Anda lá. Eu confesso que não tinha mito ao facto. Nem me lembrei do mito ao facto. Mas lembrei-me agora durante o episódio. Então vá. E dizemos: se Roberto Martínez ganha o Mundial, é o melhor selecionador de sempre de Portugal. Mito ou facto? É facto. É facto. É facto. Portugal tenta um pouco os resultados ao nível de vitórias e competições, não é? Quer dizer, acho que não há grande dúvida. É factual isso. Sim, quer dizer, isto entra na lógica do que é o melhor selecionador, não é? Se formos também resta ver ganhar o Mundial como? De que forma ia jogar? Não há como aí. Não, ganha o Mundial a jogar de que forma? Porque o melhor selecionador tem que ser, se me disseres assim, o selecionador mais bem sucedido, claro, até agora é o Fernando Santos, não é? Fernando Santos é o melhor selecionador de sempre de Portugal. Sempre de Portugal, sim. Lá está, mas até agora acho que também a amostra competitiva contra o Roberto Martínez também não é grande coisa. Portugal não teve muito bons selecionadores a jogar muito bom futebol. O melhor que me lembro é a altura de 2004-2006 do Scolari, que eu me lembro. Não me lembro de Portugal jogar melhor do que isso.
Não, e imagina, e é assim, eu acho que a amostra de competitiva a alto nível que temos de Roberto Martínez, tirando o Euro, obviamente, mas é a Liga das Nações. E a Liga das Nações é uma boa competição jogada por Portugal contra equipas de dimensão grande. E Portugal jogou muito bem e ganhou. Se vamos para o Mundial jogar assim, obviamente, sim, tem que ser, não é? Mas é o que o Maia diz, não há, é um bocado é sem oposição, não é? A verdade é que Portugal, a última Liga das Nações, as equipas de Fernando Santos nunca jogaram tão bem como Portugal jogou Sim, com a final Final com a Four. Espanha, sim, e com a Não é? Alemanha, sim. Acho eu. Não me lembro-me, era muito miúdo e também não quer estar a viver prisioneiro desse momento, mas eu lembro-me que as equipas do Scolari não eram nada más. Não eram mais, mas também não jogavam às vezes. Pois é isso. Também não tinham esta qualidade. Sim, não tinha Sim, essa individualmente acho que coisa. E o era Roberto muito Martínez amarrada, encontra. aliás, ele para começar a ganhar jogos a sério no Euro teve que meter a equipa do Porto, né? Sim. Sim, teve que ir buscar o Muito trabalho do do Mourinho. Porto, pelo menos. Exato. Buscar o trabalho Como o do Fernando Mourinho. meteu a equipa do Sporting, não é? Em 2016. Sim, é verdade. Isto é, as seleções, e Espanha vivia com a seleção do Barça, não é? As seleções vivem de gerações de clubes que se potenciam depois para a seleção. Não vivem disso, mas beneficiam disso. Olha, foste buscar um. Agora não sei se vais responder ao mito ou facto ou não, mas. Para mim é facto. Para mim é facto. Quer dizer, o que é que podes dizer? A Rita é que não Muito bem. respondeu, atenção. Não, é facto. Eu não queria que não fosse, mas é facto, sim. Vai bater uma hora a bater no Roberto Martínez para depois dizer que ele tem que ele é Também muito. acertou Já... sempre. Não é que não vai ganhar o Mundial, né? Também olha a amostra entre mim e ele, quer dizer, Não sei se não vai ganhar o Mundial. Atenção a isso. eu acho que ele tem um luxo, não é? Aquela seleção é um luxo. É um luxo. Portanto, o que é que se pode fazer? Se me diz assim, achas que Portugal ganhou a Liga das Nações por uma mão técnica de Roberto Martínez? Não, ganhou pela qualidade dos seus jogadores. Vamos um bocadinho à história. Que mão é que Roberto Martínez tem nesta seleção? O que é que tu olhas ali e pensas, isto é um trabalho do Roberto Martínez? Não há, não é? É pá, sim, por exemplo, mas Mas nas seleções é difícil a ver. ontem dou-lhe mérito pela entrada do Trincão. Olha, Ou tá boa bem. escolha. Sim. Oh, Rita, peço desculpa, pronto, posso não dar a opinião. Não é isso, mas é tipo... Acho que é uma boa escolha dele, acho que é uma boa de caras, entrada. não é? É de caras. Podia ter posto Conceição. Sim. Mas entre Também tem feito um bom início da época. É uma opção que ele muitas vezes utiliza como recurso para tentar destabilizar. Sim. É um jogador que a jogar a fazer a mesma coisa que o que se pede ao Trincão também é um jogador com muita qualidade. E ele põe o Trincão, que entrou muito bem. E eu acho que o Chico faria igualmente bem, percebes? Sim. Era a questão de teres um jogador com aquele embora perfil. for cá à esquerda, meteu a Conceição ontem no lugar do Rafael. Também eu. Sim. Percebo. Mas sim. Sobre ainda falaste aí há bocadinho da Espanha, Rita, e por acaso eu queria trazer aqui um tema que eu confesso a minha ignorância, até porque não estou propriamente muito por dentro. Um dos nossos ouvintes, ou dos nossos seguidores, acredito que seja ouvinte, porque foi comentar o tweet que nós fizemos para nos deixarem temas, que é o Flávio. Deixou vários temas aqui. Flávio Mota, um abraço para ele. E é um tema interessante que eu confesso alguma ignorância, não sei se vocês estão por dentro disto ou não, mas ele deixa a seguinte questão: porque é que a seleção não joga de norte a sul do país? E depois usa o comparativo com Espanha, que nos últimos 8 jogos em casa jogou em Valladolid, Elche, Córdoba, Tenerife, Múrcia, Maiorca, Badajoz e Madrid, enquanto Portugal nos últimos 8 jogos jogou 3 vezes em Alvalade, uma vez no Dragão, 2 vezes na Luz, foi a Aveiro uma vez e jogou no Jamor, portanto jogou 6 vezes na Grande Lisboa. Grande, porque o Jamor para mim já não é Lisboa. Mas pronto. O quê? Algés não é bem Lisboa. Mãe. Oh, mãe, tem paciência. Vieste lá da margem sul e agora é que tu é que estás a dizer o que é Lisboa ou não? Eu não sou de Lisboa. Nota-se. Algés é de Lisboa, pronto, ok. Mas tudo bem, fica a nota, deixa para os Conselho de comentários. Lisboa antigamente, ficas a saber. Ora bem, antigamente também vivíamos na ditadura, já não vivemos. Tu não consideras Cascais de Lisboa? Não é. Mas Algés e Cascais têm para aí meia hora de caminho, não é? Estoril não é Lisboa? Não. É Grande Lisboa, faz parte da Grande Lisboa, como a Amadora faz parte da Grande Lisboa. Amadora não é Lisboa? Não, Amadora não é é Amadora. Lisboa. Amadora não é Lisboa. Olha, está bem, não é Conselho de Lisboa, mas quando falamos de é que Lisboa, não, um para jogo mim- na Amadora é um jogo em Lisboa, não? Para mim é Lisboa, mas na lógica do Maia, Amadora não é Lisboa. É da Grande Lisboa. Odivelas também não é Lisboa, não é? Assim como, por exemplo, o Rio Ave não é Porto. Matosinhos Matosinhos parte não é do- Porto? faz parte do Grande Porto. Está bem. Viva do Conde não é Porto? Não, é Vila do Conde. Não é o Porto, não faz parte da cidade do Porto. Faz parte da grande região do Porto.
Ok. Pronto, portanto, só É o que é. Vão votar. se tem alguma opinião sobre isto, esta questão que o Flávio nos lança, ou se há alguma explicação, por acaso, que eu confesso que poderia ser interessante. Eu acho que, por exemplo, a seleção nunca jogar em Braga, nunca jogar em Guimarães, não sei se também tem a ver com os clubes, mas a verdade é que Acho que tem a ver com a dimensão do estádio, que aqui em Portugal é para maximizar a receita da bilhética. O Elche tem um estádio maior que o do Braga. Não estou a dizer, mas a lógica é diferente. É o que o guarda está a dizer, sim. Ok. Aqui em Portugal talvez seja por uma questão de bilhética, depois do relacionamento momentâneo com os clubes. Neste momento o Benfica, desde que o Otávio foi chamado à seleção, cortou um bocado as relações com a Federação. O Sporting tem tido melhores relações com a Federação neste momento, portanto Portugal joga mais em Alvalade. Também não tem jogado muito no Dragão, mas anda sempre à volta destes três. São os estádios com maior capacidade. Eu também acho que devia ser mais rotativo. E há aí muitos estádios que deviam ser aproveitados no Algarve, de vez em quando caem lá, mas é para aí uma vez por ano. E aquele estádio Acho estranho que Portugal jogar em Aveiro e não jogar em Guimarães ou em Braga. Sim, não faz sentido. E os Ou estádios... no Bessa, por exemplo. Mas neste momento, que os estádios enchem sempre com a seleção, deve ser por de repente o Estádio da Luz já vai ao dobro do estádio do Braga ou do Guimarães. Pode ser por aí. Acho que tem a ver com isso só. O Portugal vai jogar no Dragão não é para a semana, é na outra paragem. Não, na terça em Alvalade. Outra vez em Alvalade. Sim, porque a Luz neste momento não está. O Benfica não disponibilizou a Luz, não é? Para jogar a Sim, seleção. mas Portugal faz em 3 horas. Pode jogar em outras cidades. O que eu estou a dizer é que jogando em Lisboa, eu acho que tem a ver também com a questão não tem a ver com mais que isto. É uma questão cultural. Em Espanha, os pequenos clubes não são pequenos, são clubes respeitados, em que há participação das pessoas e há o associativismo e há tudo mais. Eu percebo isso, Rita, mas à escala o Córdoba não é maior que o Braga. Nem com o Vitória. Mas o peso institucional, se calhar, do Córdoba na La Liga é mais do que... não estou a falar contra o Braga ou Vitória. Eu acho que deviam receber jogos da Seleção Nacional. Acho que tem a ver com isto, é uma questão de maximização da receita. O Braga agora também não quer levar a seleção, de certeza. Depois do Salvador ter andado aos beijinhos com o Proença, não me parece que queira, mas é assim. E na realidade é só isto, é só Braga, Vitória... O Bessa acho que pode ser, o Coimbra também pode ser. Mas repara nos... Ok, estamos a falar de estádios do Euro 2004 que estão bons. Estádios do Euro, não é? Isso mas repara nos estádios em Espanha. Por exemplo, o estádio do Osasuna é incrível. Mas há estádios desta lista que não são incríveis. São estádios normais. O estádio do Vitória e o estádio do Braga são igualmente bons. Sim. Mas vai ver o estádio do Atlético de Bilbao, por exemplo. São estádios... super renovados. Mas aqui estamos a falar de outros... Temos aqui este exemplo que o Flávio nos dá. Tenerife, Múrcia. Sim. Eu acho que é um espelho daquilo que é a nossa cultura desportiva, é isto. E a espanhola também. Exatamente, a seleção deveria servir até se formos pensar nos convocados, e nós não falamos de convocados porque não vale a pena. Olha, bom tema porque era um dos temas também que eu ia trazer extra, e que até junta aqui dois dos nossos ouvintes. O Flávio também fez uma pergunta interessante, que é: Martínez fala em grupo, mas vemos claramente jogadores que estão em baixo de forma, que têm lugar cativo. Não seria viável reservar 2-3 lugares para testar, promover novos jogadores que realmente estejam em bom momento de forma? E, ao mesmo tempo, juntando a um dos temas a outro ouvinte, que eu, desculpem lá, se estiverem a ouvir a filha a chorar, ela está a chorar agora. Juntaram-se dois agora é a vez, dormir, aparece o teu. Agora é a vez da minha chorar. Mas há aqui desculpem lá, estou só aqui a roubar a minha cábula, portanto podem já respondendo a isto que eu já trago o outro comentário. Eu acho que se via, aliás, o Roberto Martínez tem muita graça porque o discurso é muito certo, as ações são todas muito questionáveis. E Roberto Martínez, na conferência em que fala da convocatória, em que anuncia a convocatória, diz que há muito talento nacional e que se tem que apostar nos jogadores que conhecem Portugal e o futebol português. Os jogadores para ele que conhecem o futebol português são os jogadores dos três grandes. Tu não tens um jogador do Braga. Para mim é incompreensível como é que o Lelo não é chamado, havendo uma vaga com a saída do João Neves, que pelos vistos vinha para jogar para lateral, porque depois é chamado o Nuno Tavares, portanto João Neves vinha ocupar uma vaga de lateral. E se João Neves vinha ocupar uma vaga lateral, o lateral que tem que ser chamado é o que está em melhor forma na Liga Portuguesa. Isso é de caras. É o que acontece na seleção espanhola. Tu estás sempre a ver jogadores da Real Sociedade, na altura quando o Valência jogava muito do Valência, Villarreal, tal.
Isso não acontece cá, não há valorização, não se percebe que a ida à seleção nacional, porque depois só jogam 17, pá, podem estar lá 25, mesmo que eles não joguem, o facto de chamarem à seleção nacional é um crescimento para o jogador, é uma valorização do jogador português, é uma projeção internacional do futebol português e isto não está nada pensado. E portanto, sim, acho que sim, concordo Não, com o Fábio, não é? e a Espanha ganhou o Euro 2. Flávio, era o Flávio. Flávio, desculpa. A Espanha Diz ganhou agora. o Euro 2024 com uma seleção com muita gente que não jogava nem no Barça nem no Real Madrid. Isso até foi amplamente falado. De repente tens o. Não é o Inácio, o irmão. Poxa. O Williams Nico. Júnior. Nico, O Nico. Nico O Williams. Nico, que é do Atlético Bilbao. Tinhas o Vivian, que é do Atlético Bilbao. Tinhas o Merino, ainda não estava no Arsenal, se não me engano. Sim. Portanto, havia uma série deles. Depois tinhas o Yeremy Pino, de repente ia dar, não sei se foi chamado ao Euro, mas estava lá, era do Villarreal, agora está no Palace. Havia uma série, o guarda-redes, o Nai Simon, fora dos grandes também. Portanto, tinhas havido de repente uma seleção que era muito baseada. Depois tinhas o Fenómeno, né, o Puto. Mas tinhas uma seleção que era baseada em jogadores de fora do Barça, do Real Madrid e do Atlético. Certo, certo, certo. Em Portugal isso não acontece. Sim, na verdade é que, até pegando aqui num comentário, o outro comentário que fui buscar do Steph, que diz, também podem falar sobre a seleção e a falta de oportunidades dada a jogador fora dos três grandes em Portugal e no estrangeiro. A verdade é a seguinte, também queria perguntar-vos, que é, à exceção do Lelo, que é o que entra aqui nesta discussão, que outros jogadores fora dos três grandes é que neste momento tinham lugar nesta seleção? Neste momento, se calhar, está apertadamente, está curto, até porque o Braga a nível nacional não está muito bem. O Vitória está numa fase de renovação, mas já tiveste o exemplo do Andal, que agora vai representar a Áustria. O ano passado, quando andava no Vitória, o próprio Mano Silva, antes de chegar ao Benfica e antes de ter a lesão, eram jogadores convocados. É que mesmo jogadores dos três grandes não há muitos convocados. Não, mas o lugar, imagina, é isso que eu estava a dizer. Eu não estou a dizer que o Léo tem que ser convocado para ser titular ou para entrar à frente dos laterais que lá estão, não é? Do Dalot ou do Nelson Semedo. O que eu estou a dizer é uma inserção no grupo para a valorização do jogador. São coisas completamente diferentes. O Roberto Martínez farta-se de despejar nomes nas conferências de imprensa para dizer que está atento aos jogadores. Falou do Nazinho, dos jogadores que às vezes o pessoal não se lembra. Sim, fala de jogadores que começaram bem a época, como o André Silva, já falou de vários. Mas a verdade é que eu aqui também me pergunto que é, o Léo está à frente do Nuno Tavares? Tenho algumas dúvidas. O Nuno Tavares também começou bem a época, tem jogado. Mas para o papel que eles lá vão ter, o Nuno Tavares não vai ser opção. Está bem, mas porque é que porque é que se valoriza o Léo e desvaloriza-se? Porque estás a valorizar o campeonato português e os clubes portugueses. Acho que é simples, é a lógica de Espanha. Sim, mas também acho que a qualidade individual em Espanha é melhor do que aqui. Ou seja, a qualidade dos jogadores está mais bem distribuída em Espanha. Os jogadores só passam a contar quando entram no radar dos três grandes. É verdade. Mas não é um problema do Roberto Martínez, é um problema mais antigo, não é? E acho que é um problema também mais transversal ao futebol português, que é não há muita qualidade individual para este nível. E vamos também falar das equipas dos três grandes. Neste momento há 2 titulares na seleção portuguesa nos três grandes, que é o Diogo Costa e o Gonçalo Inácio. Não há mais. Titulares não há mais. Também porque há menos, tirando o Sporting, tem muitos portugueses a jogar. Sim, o Benfica tem um português, que é um dos centrais, é o Tomás Araújo ou o António Silva, de resto não tens portugueses a E jogar. o Porto tens o Alberto, que joga, que também acho que poderia ser perfeitamente selecionável. Acho que é um dos nomes. Olha, um bom tema, mas à frente de quem? Não, nesta lógica de terceiro ou quarto ou seja, eu não me choca que o terceiro ou quarto nome não tem que ser o melhor que anda. Ou seja, eu acho que a seleção serve muito. Se tu tens ali o grupo de 15 a 16 jogadores que são os grupos fortes e são aqueles que entram, os lugares que vagam, pode ser jogadores para impulsionar a carreira deles. É como o terceiro guarda-redes. Porque é que andamos a chamar há 30 anos o José Sá e o Rui Silva? Se eles nunca jogam, porque é que não rodamos esta convocatória e o terceiro guarda-redes não começa a ser um guarda-redes que anda aí português? Neste momento eu também não sei que guarda-redes é que está aí a fazer um grande nível, mas eu estou a dar um exemplo. O Samuel Soares fala sempre do Samuel Soares, não é? Mas o Samuel Soares também não tem minutos. Certo, mas o terceiro guarda-redes da seleção também não tem minutos. Nunca vai ter. A não ser que aconteça uma desgraça. É um jogador que está lá para compor o grupo, para valorizar, para se inserir no grupo. Agora, eu percebo a questão do Roberto Martínez de querer ter um grupo coeso para chegar ao Mundial e estarem todos na mesma dinâmica, na mesma energia. Não me parece que seja 3 jogadores por convocatória que vão mudar esta dinâmica.
Mas é a minha opinião. Sim. A verdade é, eu acho que eu percebo esta questão e nós tendemos muito a comparar-nos, mas a verdade é que depois também somos muito críticos que no campeonato português a qualidade é muito baixa comparativamente a outros campeonatos, mas a verdade é que isto é tudo transversal, não é? Portugal não tem qualidade individual de jogadores portugueses noutros clubes e até nós dizemos assim, a verdade é que eu preciso que eles provem nos 3 grandes para perceber se são jogadores de outro nível. Mas, por exemplo, o Ricardo Horta, que é o jogador que tem sido mais consensual na chamada à seleção fora dos 3 grandes, é um jogador que neste momento provavelmente não tem vaga, não tem vaga, e portanto é normal nós termos. Perguntaram-nos, a minha beta a chorar muito hoje, desculpem, mas pronto, acho que isto depois não se ouve. A verdade é que, por exemplo, fala-se onde é que estão o Borja Iglesias desta seleção? Perguntaram-nos isso no Twitter também. A verdade é que Portugal, eu não sei se em Portugal há, não é? Neste momento não sei se há os nossos bons avançados, à exceção do Gonçalo Ramos e do Cristiano Ronaldo. É o Paulinho, se tu quiseres. Qual é o problema? Sim. Esta mania de não se chamar o Paulinho, porque. E estou a falar do Paulinho como. Mas aqui, Rita, aqui sou direto na pergunta. Entre o Paulinho sai quem? Tu tens. Ele chama 2 pontas de lança, não é? O Ronaldo e o Gonçalo Ramos. Acho que ele podia chamar 3. Exato. Ele não tem que chamar só 25 jogadores. Esta história do 25 mais 1 é bonito, mas não é preciso. Olha, tirava o Nuno Tavares, por exemplo. Se tens o Dava, joga à esquerda e à direita. Levas 3 atrás e já dás mais um avançado. Podias levar o André Silva ou o Paulinho. Mas isso é a minha lógica. Quantidade de médios que a seleção tem também convocados. Não são a mais? Não temos médios a mais? Aí tiravam dos médios. Tiravam dos médios. Tens o Palhinha, tens o Vitinha, normalmente tens o João Neves, tens o Bruno, o Bernardo, estou-me a esquecer de mais. O Mateus Nunes, quer dizer... O Mateus Nunes aparece na seleção, joga lateral no City porque teve aquele atestado de estupidez por parte do Guardiola. E aparece bem. Pois, e aparece na seleção para jogar a lateral. No momento só vai entrar para jogar a lateral. Sim. Até para o FIFA já é lateral. O Mateus Nunes estava a lateral direito. Portanto, é verdade. Quer dizer, mas é o quê? E acho que não conta para o meio campo. Deixem nos vossos comentários. Deixei algumas perguntas de fora, até porque para a semana ainda há seleções e há taça, portanto não vai haver campeonato. Portanto, se calhar ainda vamos usar algumas questões que nos deixaram no Twitter. Deixem também aí no YouTube, depois de subscrever o canal. Deixem aí também, tanto no YouTube como no Spotify, estamos atentos a isso. Deixem aí algumas questões que queiram ver debatidas, principalmente alguns deixaram ainda bem. E reforço isso. Onde é que anda o jantar do Maia? Continuamos sem ver esse jantar. A verdade é esta, não há. E vejo que os dois membros do podcast estão aqui comigo. Também não há grande comentário a fazer sobre o facto do meu jantar ainda não ter sido pago. Tem que ser no Porto. Eu estava a contar para gato agora, se não fomos convocados. Eu pensei, vou ao Porto com o homem para agregar um jantar, não conheço bem aquilo, há de haver recomendações. Não fomos convocados, queres que eu faça o quê? Pronto, malta, então. A malta que nos ouve, que anda pelo país todo e até pelo resto do mundo, deixem as vossas sugestões de jantar e almoço, restaurantes para eu tentar ao menos fazer aqui algum pressing, alguma pressão alta à Farioli junto dos meus restantes colegas. De resto, subscrevam o canal, partilhem com a vossa malta, deixem os vossos comentários, 5 estrelas no Spotify, deixem também os comentários no Spotify, nós estamos atentos, vamos usando e vamos respondendo. De resto, acompanhem o segundo posto nas redes sociais todas. Um abraço e um beijinho para a Rita e para o Guarda. Para o Azevedo não quer muito saber. Hoje às 2 da tarde vou fazer questão de ter a televisão desligada. Vou fazer questão de não ver a Liga Portugal Creators Cup. Nada contra a Liga, é só contra o Azevedo mesmo. Vou votar, vou passear, vou aproveitar o meu domingo. E nem quer saber que o Azevedo existe. Nem falam dele. O Azevedo defendeu muito. Não quer saber. Ele não vai defender nada hoje. Não, hoje vai ser daqueles. Se ele aparecer aqui com a taça, se ele ganhar e aparecer aqui com a taça, eu saio. Desligamos-lhe a câmara. Desligamos a câmara. Damos kick ao gajo. Malta, até para a semana. Beijinhos.